Bom dia, vamos iniciar o nosso dia aqui fazendo a nossa correção da atividade. Eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos e qualquer dúvida, já façam suas anotações para me enviar posteriormente. Ok? Vamos lá começar. Primeira questão que foi colocada para vocês naquele PDFzinho, diz a seguinte questão: são dissolvidos 50 gramas de um sal em 200 gramas de água, originando uma solução cuja densidade é de 1,2 gramas por centímetros cúbicos. Determine a concentração comum dessa solução. Eu tentei mostrar aqui para vocês os passos, que era reconhecer as informações. Lembrando que a massa ela é representada em grama. No caso aqui nós temos a presença da densidade, que vai nos ajudar a encontrar o nosso volume e, por fim, determinar a concentração comum que ele pede. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, coloquei aqui os dados. A massa do nosso soluto é 50 gramas desse sal. A massa do solvente, percebam que a água aqui está com a unidade de massa. Isso vai me representar a massa da solução. O que é a massa da solução? É a massa do soluto com a massa do solvente. Tenho que somar a massa do soluto com a massa do solvente para ter a massa da solução. Aqui coloquei o valor da densidade. Lembrando que densidade é igual a massa da solução sobre o volume da solução. Tem o valor da densidade, 1,2 centímetros cúbicos. Tem o valor das duas massas, tanto da massa do soluto quanto da massa do solvente. E o volume nós não temos. Representei o V aqui, indicando que o soluto nós não temos. Fui fazendo passo a passo, repito novamente aqui a densidade, 1,2. Somei 50 mais 200, 250, sobre o V que ainda nós não temos. A partir de então, nós vamos utilizar aqui produto dos meios pelos extremos. 1,2 vezes V, 1,2V. 250 vezes 1, e onde é que está esse 1? Abaixo de 1,2. Não necessariamente precisamos colocar, mas sabemos que ele existe. Então, 250 vezes 1, 250. Percebam que 1,2 está multiplicando a variável V. Quem multiplica vai passar após a igualdade, dividindo. Então, só faço repetir os 250 dividido por 1,2, que dá 208,33. Percebam que a densidade é em centímetros cúbicos, por isso que o volume veio em centímetros cúbicos. Aí a gente pensa, mas está pedindo a concentração comum. Lembrando que a concentração comum é gramas por litro. Então, eu tenho que passar esses centímetros cúbicos para litro. E como é que eu faço? Divido tudo por 1000. 208,33 dividido por 1000 dá 0,20833 litros. Agora nós já temos todas as informações para calcular a concentração comum. E como é a fórmula da concentração comum? É a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Quem é a massa do nosso soluto? 50 gramas de sal. Quanto é o volume da solução? Nós encontramos a partir do cálculo da densidade, que é 0,208,33. Isso vai me dar o valor de 240,33 gramas por litro. Lembrando sempre que quando a gente vai fazer as unidades da concentração comum,
nós temos sempre o valor em gramas por litro, com essa unidade. A segunda pergunta, ela nos diz assim: calcule a concentração em gramas por litro de uma solução preparada com 3 gramas de cloreto de sódio, dissolvida em água suficiente para produzir 200 ml de solução. Vamos para os dados. Está perguntando, calcule a concentração. Já sei que eu não tenho. A massa que ele me traz é 3 gramas de cloreto de sódio. E o volume, percebam que ele está em mililitro ou em ml, que é a mesma coisa, mas que eu tenho que transformar esse mililitro em litro. Transformando, só é pegar os 200 mililitros, dividir por 1000, que eu tenho 0,02 litros. Agora já posso calcular a minha concentração. A minha concentração é a massa do soluto sobre o volume da solução. Quem é a massa do soluto? 3 gramas. Quem é o volume da solução? É 0,02 litros. E isso me diz que quando eu dividir 3 dividido por 0,02, eu terei o valor de 150 gramas por litro. Gramas da massa, litro do volume. Vamos para a nossa terceira questão. Um técnico precisa preparar 250 mililitros de uma solução de sulfato de níquel, cuja concentração deve ser de 20 gramas por litro. Qual a massa de soluto a ser utilizada para preparar os 750 mililitros de solução? Vamos retirar os dados que a questão nos traz. O volume, ele me traz que é 750 mililitros. Mas também ele me dá a concentração, que é 20 gramas por litro. E me pergunta qual a massa do soluto que vai ser utilizada para esse volume. Fiz questão de repetir a fórmula em cada slide para vocês perceberem e acabarem absorvendo a fórmula. Qual é a fórmula da concentração comum? Massa do soluto, que é sempre em gramas, e volume da solução, que é dado em litro. Ele me deu aqui a concentração, 20 gramas por litro, que é o C. Ele me pede a massa, não tenho, continua aqui a variável, aqui a incógnitazinha. E o volume de 750 ml, lembrando que o volume da solução é em litro. Como é que eu transformo? Pego esse 750, divido por 1000, passa de mililitro para litro. E o que é que eu vou fazer? Produto dos meios pelos extremos. M vezes 1, M. Isso vai ser igual a 20 gramas por litro vezes 0,75 litros. Cancelo litro com litro e só me sobra grama, já que toda massa tem que ter a unidade grama. E 20 multiplicado por 0,75 vai me dar 15 gramas de sulfato de níquel. Quarta questão. O gás oxigênio pode estar na água na concentração de 0,05 gramas por litro em condição ambiente. Determine a massa de oxigênio existente em um aquário com volume de 100 litros de capacidade. Vamos tirar aqui os dados. Ele me dá a concentração. E como é que eu vou saber que é a concentração? Lembrando que a concentração sempre vem 2 unidades.
No caso da concentração comum, gramas por litro. Ele pergunta, determine a massa de oxigênio. Já sei que eu não tenho a massa, mas ele me dá o valor do volume, que já está em litro, me dando 100 litros de capacidade. Relembrando a fórmula da concentração comum, massa do soluto em grama e volume da solução em litro. Percebam, qual é a minha concentração? 0,05 gramas por litro. Não temos a massa, representa o M, e divido por 100 litros. M vezes 1, M, 0,05 gramas por litro vezes 100 litros, cancelo a unidade litro e me sobra só o grama. 0,05 vezes 100, 5. Então, nossa massa será de 5 gramas de oxigênio. Questão 5. Uma solução de soro caseiro apresenta concentração de 0,011 gramas por mililitro de sacarose. Se uma criança beber 2 litros desse soro ao longo de um dia, quantos gramas de sacarose essa criança terá ingerido? Vou colocar aqui logo os dados. Ele me deu a concentração, que é 0,011 gramas por mililitro. Lembrando que a concentração comum, dada a unidade de grama por litro. Então, eu já sei que eu tenho que transformar esse mililitro em litro. Como é que se transforma? Ora, olha o que a informação está me dizendo. A cada 0,011 gramas corresponde a 1 mililitro. Lembrando que se eu for transformar mililitro em litro, eu só faço multiplicar por 100. 1000 mililitros é quanto de grama? Se 0,011 gramas está para 1 mililitro, quantas gramas eu teria se eu tivesse 100 mililitros, que corresponde a 1 litro? Isso me dá 11 gramas por litro. Agora eu já tenho a concentração perfeita de acordo com a concentração comum, as unidades da concentração comum. Agora eu só faço aplicar na fórmula. 11 gramas por litro é a concentração, a massa eu não tenho e o volume é 2 litros, produto dos meios pelos extremos. M vezes 1, M, 11 gramas por litro vezes 2 litros, dá 22 gramas, porque eu cancelo litro com litro, só me sobra gramas. Então, a massa é 22 gramas de sacarose. Terminadas essas questões, agora nós vamos para as questões de densidade. Lembrando que a fórmula da densidade é a massa da solução dividido sobre o volume da solução. Vamos para a primeira questão. Sabendo que a densidade absoluta do ferro é de 7,8 gramas por centímetros cúbicos, aqui eu faço uma ressalva, que a densidade tanto pode vir por grama por centímetros cúbicos, assim como pode vir por grama por mililitro. São utilizadas essas duas unidades. Determine a massa de uma chapa de ferro de volume igual a 650 centímetros cúbicos. Primeira coisa que eu vou observar. A minha densidade está grama por centímetros cúbicos. E meu volume está em centímetros cúbicos também. Não vou precisar converter essa unidade, porque as duas já estão iguais.
Temos o valor da densidade, temos o valor do volume, agora só é aplicar na fórmula. 7,8 gramas por centímetros cúbicos é a densidade. A massa nós não temos, colocamos aqui a variável, e 650 centímetros cúbicos o volume. Novamente, produto dos meios pelos extremos. M vezes 1, M. 7,8 gramas por centímetros cúbicos multiplicado por 650 centímetros cúbicos, faltou o 3 aqui, mais 100 centímetros cúbicos. Cancelo centímetros cúbicos com centímetros cúbicos, só me sobra a grama. Então, a massa é 5.070 gramas. Questão 2. A densidade absoluta da gasolina é de 0,7 gramas por centímetros cúbicos. Qual o volume ocupado por 420 gramas de gasolina? Novamente, a fórmula da densidade é massa da solução sobre o volume da solução. Nós temos o valor da densidade, temos o valor da massa e agora procuramos o volume. Da mesma forma como a gente fez as outras, vamos utilizar produto dos meios pelos extremos. 0,7 gramas centímetros cúbicos vezes V, 0,7 gramas centímetros cúbicos V. 420 gramas vezes 1, 420 gramas. Deixando a variável V sozinha, quem está multiplicando passa por outro lado, dividindo. Então, vamos ficar com 420 gramas, que divide 0,7 gramas por centímetros cúbicos. Cancelo gramas por grama e só me sobra centímetros cúbicos. 420 dividido por 0,7, 600. Nossa resposta, 600 centímetros cúbicos. Terceira questão. Calcular a densidade do mercúrio, sabendo que 1.360 gramas ocupam o volume de 100 centímetros cúbicos. Aqui também o volume já vem em centímetros cúbicos, não precisamos converter e só encaixamos os dados. Densidade é igual a massa. Qual a nossa massa? 1.360 gramas. Qual é o nosso volume? De 100 centímetros cúbicos. 1.360 dividido por 100 centímetros cúbicos dá 13,60. Lembrando que a unidade da densidade é grama por centímetros cúbicos. Grama por centímetros cúbicos. Quarta questão. Um becker contendo 400 centímetros cúbicos de um líquido com densidade de 1,85 gramas por centímetros cúbicos pesou 884 gramas. Qual a massa do becker vazio? Interessante a pergunta. Vamos lá para a nossa fórmula. O que nós temos? Nós temos o volume, que é 400 centímetros cúbicos, e temos a densidade. E a massa, Solange? Não, a massa está falando do material todo, dessa vidraria com a solução. Ele quer saber apenas da massa do becker, tá? Se ele tivesse vazio, se não tivesse misturado. Então, como é que eu faço? Da mesma forma. Nossa densidade, 1,85 gramas por centímetros cúbicos. A massa nós não sabemos. E o volume, 400 centímetros cúbicos. Produto dos meios pelos extremos. Massa vezes 1, massa. 1,85 vezes 400. Cancelo centímetros cúbicos com centímetros cúbicos, dá 740 gramas. Como é que eu vou saber o valor da massa que estava dentro do becker? Simples. Eu pego essa massa total aqui, ó, 884, que era o valor que pesou tudo,
e subtraio do valor da massa que eu encontrei, 740. Isso vai me dar a minha massa que estava lá dentro do becker vazia com valor de 144 gramas. Só pegar o valor maior dessa massa menos o valor menor encontrado. Subtrai e encontra a massa. Quinta e última questão diz assim: quando se deixa cair uma peça de metal com massa igual a 112,32 gramas em um cilindro graduado de proveta, que é uma vidraria de laboratório, que contém 23,45 mililitros de água, o nível sobe para 29,27 mililitros. É como se eu estivesse dizendo assim, gente, eu estou com um copo e um determinado líquido. Quando eu coloco uma massa dentro desse copo, já com o líquido, ela sobe para um nível maior. Aí a pergunta é, qual a densidade desse metal em gramas por centímetros cúbicos? A nossa densidade aqui, ó, já é a nossa resposta aqui, tá? Eu só deixei para vocês conferirem. E como é que eu faço isso? Muito simples, da mesma forma. Ele quer a densidade, o D. Quanto é a massa? 112,32 gramas. Quanto é o volume? Aí agora é a parte interessante. Ele diz que nós temos aqui, ó, dois volumes, 23,45 mililitros de água e 29,27 mililitros. Para mim saber, eu tenho que subtrair o volume maior menos o volume menor. Ou também posso chamar de volume final e o volume inicial. 29,27 menos 23,45 vai me dar apenas o volume que eu vou utilizar na fórmula de 5,82 centímetros cúbicos. Dividindo 112,32 gramas por 5,82 centímetros cúbicos, vai me dar aproximadamente 19,30 gramas por centímetros cúbicos. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me mandar uma pergunta no Zap, que eu vou estar lá esperando vocês. Um abraço e tchau!